Irmãos, o texto é bem longo para a gente, né? E eu vou maratonar mais rápido do que o de costume, porque é muito texto para a gente visitar, né? Então, nós vamos começar, antes de mais nada, para que nós entendamos o contexto de quando veio a palavra do anjo a Zacarias. Nós precisamos entender o contexto no qual ela é trazida. Por quê? Porque aquele momento ele foi preparado por Deus. Ele é conhecido como a plenitude dos tempos. E aquele momento ele foi meticulosamente preparado por Deus. Se nós voltarmos 500 anos aproximadamente antes de Cristo, antes do anúncio de João, do nascimento de João, nós vamos observar que Israel ele passou por alguns maus bocados. Ele passou por algumas sucessões de guerras, de domínios, de liberdade, de um gozo, mas voltou de novo à guerra. E eu quero só fazer uma recapitulação justamente para que os irmãos entendam como é que estava o coração daquelas pessoas, o que significava, por que aqueles homens, ao receber aquela notícia, ver aquele extraordinário acontecimento na vida de um sacerdote e saiu daquela forma e depois voltou a falar, por que isso impactou tanto aqueles corações? Por que eu dei o nome a tudo isso que está acontecendo como o extraordinário anúncio do nascimento de João Batista? Na nossa cultura, nós aprendemos a desprezar o extraordinário. Nós aprendemos a nos acostumar com relatos sem nos extasiarmos diante daquilo que está sendo dito. Por quê? Porque nós perdemos a faculdade de trazer isso para a nossa vida e de abstrair, nos inserindo naquele contexto. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos sentir a palavra. Nós precisamos nos colocar no lugar daquelas pessoas. Nós precisamos saber qual era a expectativa daquele povo. Qual era o contexto político, econômico, social, o que os rodeava, o que os afligia e o que se fazia nas orações diante dos sacerdotes que estavam ali para poder apresentar, né, o sacrifício do incenso, que era o que simbolizava as orações, né, do povo que se chegava a Deus mediante o sacrifício. Então, se nós voltarmos um pouquinho na história, nós vamos perceber que Israel ele foi... primeira vez que o templo foi destruído foi 586, 539 a.C., pelo rei Nabucodonosor. Se não me falha a memória, foi o rei Nabucodonosor, pelo exército babilônico. Desde então ele ficou à mercê desse poder que o conquistou. Gozava de certa liberdade religiosa, né? Eles não interferiam na parte da liberdade religiosa, mas eles estavam sob domínio e tinham que pagar impostos pesados, né, para esses dominadores. Logo após veio o domínio persa, quando possibilitou-se a reconstrução do templo de Jerusalém. E eles gozavam ainda de uma certa liberdade religiosa. E isso aconteceu de 539 a 532, foi por pouco tempo. Depois disso veio o domínio grego, encabeçado, né, dirigido por Alexandre o Grande, que é bem famoso, todo mundo conhece, né, para se situar. E ainda assim, nas mãos de Alexandre o Grande, o povo ainda gozava de certa liberdade religiosa. Porém, quando Alexandre o Grande morreu, ele deixou os seus generais. Vocês me perdoem se eu esquecer algumas palavras, vocês sabem qual é o problema, né? Desde o Covid eu não consigo me lembrar de algumas palavras até fáceis. Mas os seus generais, eles eram um pouquinho piores do que Alexandre o Grande. E eles tinham uma convicção de que eles deveriam submeter uma nação dominada, inclusive na parte religiosa, né? E aí eles foram implacáveis, né, contra o povo de Israel. E aí, quando eles apertaram na parte religiosa, houve uma rebelião de Israel, né? E aí, essa rebelião, mais conhecida como a Revolta dos Macabeus, ela alcançou sucesso
e o povo gozou de liberdade tanto política, quanto econômica, quanto social e quanto religiosa por 104 anos. Até que veio Roma e dominou o povo. Então, o que a gente percebe isso? Dominou o povo e permaneceu o seu domínio até que Jesus Cristo viesse. Então, o que nós compreendemos disso? Nós entendemos que, nesse entremeio, houve um silêncio da parte de Deus. Deus não falava mais com o povo nos 400 anos, mais ou menos, que antecedia, né? Que antecedeu o chamamento de João à sua missão, né? Ele ficou silenciado, ele silenciou-se por 400 anos. Então, o que nós inferimos desse quadro? Nós vemos que Israel, desde sempre, espera pelo Messias, e até hoje ela espera, né? A expectativa desse povo é em torno disso, né? E naquele momento não era diferente. Mas, depois deles passarem por domínios, de serem escravizados, de serem dominados, o clamor dos seus corações acentuou muito mais pela vinda de um Messias. Por quê? Porque a esperança da vinda do Messias era para que trouxesse libertação para eles. Então isso era muito fervoroso nos seus corações, era acentuado. Só que, depois que eles conquistaram essa liberdade por 104 anos, que eles viram o que era bom, né? Serem livres. Depois veio o domínio de Roma. E isso reacendeu de novo o desejo, né? Então nós conseguimos ver Deus trabalhando nas emoções desse povo ao longo dos tempos, né? Principalmente naquele povo que tinha muito da sua cultura, ela era transmitida por meio de tradição oral. Havia os manuscritos, era bem divulgado, era bem, vamos dizer assim, bem não, né? Não como hoje o é, mas eles tinham as suas tradições passadas por seus escribas, mas a maior parte era vivida por tradição oral, né? Então vejam bem, quando o anúncio da vinda do Messias veio, antes dela o anúncio do nascimento de João Batista, aquele povo estava com o coração assim, preparado na plenitude dos tempos para vir o Messias. E o que corrobora mais ainda com essa faculdade de nós entendermos que aquele era o tempo certo e era o tempo em que o coração aguçava mais pelo desejo da vinda do Messias, é que aprouve ao Senhor trazê-lo naquele tempo. Então isso para nós é o maior indicativo, né, de que diante das circunstâncias que se apontam, que Deus preparou aquele momento exatamente para a vinda do seu Cristo, né, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, diante desse cenário é que nós podemos agora, diante dessa quebra de silêncio de Deus, né, porque houve uma quebra com o anúncio da vinda de João, porque é o cumprimento de uma profecia, né, lá em Malaquias. Eu acho que, se não me engano, o Alex falou sobre isso, né, anteontem, né? O anúncio da vinda de João era o cumprimento da profecia em Malaquias, e depois dessa quebra, nós podemos agora ver, né, mais detalhadamente como e o que esse texto tem a nos comunicar. Então, passemos então à leitura e o exame do texto. Vamos começar então no versículo 5. Ele diz assim: Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Bom, nós temos algumas informações aqui no primeiro versículo. A primeira informação que nós temos, e antes de nós entrarmos nela, eu vou contextualizar historicamente mais uma vez. Ele diz que no tempo de Herodes, rei da Judéia, esse Herodes aqui, ele não é o Herodes Antipas, da época de Jesus, tá? Esse aqui é Herodes o Grande, que é o pai do Herodes Antipas da época de Jesus, ok? Então, ele não está falando do rei Herodes da época de Cristo, é o anterior a ele. Bom, dito isso, nós temos outra informação importante no início do texto, que Zacarias era sacerdote da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão. Bom, qual é a importância de nós sabermos que ele era da ordem de Abias? A importância de nós sabermos que ele fazia parte de uma ordem é para nos remeter lá para o Velho Testamento, né? Onde Davi
ele organizou o serviço do templo. Ele dividiu o serviço em 24 divisões para que os sacerdotes eles se organizassem ao longo do ano e eles servissem no templo sem nenhum tumulto, sem nenhuma preterição ou nenhum privilégio. Diga-se de passagem que naquele tempo, quando se tinha em xeque alguma coisa, tirava-se sorte, e a sorte não era mero acaso, tá? A sorte era a providência do Senhor. Então, essa questão sobre as 24 divisões, você vai poder conhecer melhor no capítulo 10 do livro de 1 Crônicas, tá? No 1 Crônicas, capítulo 10. Essa estrutura de divisões ela foi criada para essa finalidade. Alguns estudiosos, eles jogam alguns números, devem ter as suas convicções, né? Mas não fornecem assim uma fonte muito segura. Mas ventilam a existência na época que foi anunciado, na época de Zacarias, a existência de 18 mil sacerdotes, que eram divididos em 24 divisões, que se organizavam e eles serviam 2 vezes ao ano, cada divisão, por 1 semana cada vez. 1 semana e 1 semana, durante o ano. Só para vocês terem uma ideia do quão era raro uma pessoa poder chegar-se ao templo e ser o sacerdote que ofereceria a oferta de incenso. Ok? Então, não só raro, como valioso isso na vida, né, de um sacerdote. Era o ponto alto, né, do ministério, né, vamos dizer assim, da carreira do sacerdócio. Bom, esses 18 mil sacerdotes, eles dividindo aí, né, grosso modo, né, porque não é bem assim, mas grosso modo, dá umas 750 sacerdotes, por exemplo, para vocês terem uma ideia, para servir no templo. Ok? A única função dada pelo próprio Deus era do incensário. As demais foram criadas por Davi, não à margem, tá? Não à margem, mas foi no sentido de ajudar, então ele dividiu o serviço para que aquilo pudesse ser, fluir, né, de uma forma mais tranquila. Bem, sabendo dessa raridade, né, que o sacerdote tinha a oportunidade, né, de estar ali, e sabendo que essa sorte que o texto vai nos comunicar, ela não era mero acaso, mas era uma sorte providencial, porque era o próprio Deus que providenciava, nós temos também que a simbologia daquele local onde o anjo apareceu para ele, ela é de suma importância, mas nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Nós passamos agora então a examinar. Perdão. Sim. Nós passamos agora a examinar versículos 6 e 7, onde ele diz assim: E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Bom, no verso 6 aqui, a informação que nós temos é que Zacarias e Isabel tinham um caráter irrepreensível, para começo de conversa. Esse caráter aqui, ele não era um caráter, vamos dizer assim, aparente, como da época era de costume, né? Na época nós sabemos que os escribas e fariseus eram os hipócritas, né, referidos pelo nosso Senhor Jesus, mas não era o caso de Zacarias e de Isabel. Isabel, eles eram irrepreensíveis perante Deus, ou seja, em espírito e em verdade. Naquele momento em que não tem ninguém vendo, eu sou fiel àquilo que eu creio da parte do Senhor. É assim que era Zacarias e sua esposa. A segunda coisa que nós vemos, né, é que nós temos aí diante do contexto um desafio que é a esterilidade. E não só a esterilidade, mas também o avançar da idade, né, de cada um deles. Ele mesmo, diante do anjo, nós vamos ver mais para frente, alega que eles são idosos, né, que eles são avançados em idade. Então, nós já temos aí, na verdade o 7 ele diz, né, e não tinham filhos porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade, ou seja, o obstáculo estava posto. Deus, ele prepara as coisas exatamente para isso, né? Ele não ia tirar o povo lá do Egito para falar assim, vai e está tudo certo. Não, ele tinha que endurecer o coração de Faraó, ele tinha que derramar as 10 pragas,
e ele tinha que exercer um braço forte de poder para mostrar e se revelar para aquele povo, para que nós hoje pudéssemos crer pela soberania, pela magnificência, pela amplitude do que foi feito, né, e pela extraordinariedade do que ele fez ali naquele momento, né? Então Deus é assim, ele faz as coisas assim, né? Ele pega estéreis e dela ele tira filhos, ele gera filhos, né? Bom, qual é a lição que nós temos desses dois versículos aqui? A lição que nós temos é que as vidas de Zacarias e Isabel, com suas virtudes, né, e desafios, porque eram virtuosos, a palavra nos diz isso, mas também tinham seus desafios, porque estavam ali em oração diante de Deus todo o tempo, com toda a sua esterilidade, né? Ele nos mostra que Deus está ativamente envolvido em cada aspecto das nossas vidas. Deus se mostra ali naquele momento, né? Preparando-nos para os propósitos que Ele mesmo planejou para nós. E nós devemos nos lembrar disso. Às vezes nós vivemos uma vida que aos nossos olhos ela é estéril, ela é sem graça, ela é sem novidade, ela é sem, né? Mas é daí que Deus costuma trabalhar e é daí que Deus costuma tirar para Ele glória. Então, nós nos mantenhamos firmes, né? Diga-se de passagem. Só um lembretezinho. Que eu não tô, aqui é só para nós contarmos a história, né, irmãos? Mas vamos lá. Nós estamos no versículo 8 agora. E vamos correr, porque o tempo é pequeno. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, ou seja, segundo aquela ordem, né, que nós falamos agora, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Coube-lhe a sorte, olha aqui, mais uma vez, a sorte, né? A sorte de Deus, né? Providencial, né? O texto aqui, ele nos informa que daquele grande momento, né, significativo e com certeza esperado por Zacarias. Vocês imaginem que ele fazendo parte de uma ordem da qual ele é eu não sei nem como é que se fala, 750, como é que se fala isso? Ninguém sabe. Então é isso aí. Em que ele é o 750, o número 750, então você imagina a expectativa que tinha no coração desse homem, né? De estar ali e fazer aquilo que era a coisa mais alta, né? Daquilo que ele se propôs a fazer, né? Então veja bem, no verso 9, ele ressalta uma importante função, que é a que nós falamos agora, de oferecer um incenso. O incenso, como eu já disse, ele simbolizava a representação das orações do povo, ascendendo a Deus, né? E esse era um momento sagrado de intercessão e adoração. No comentário de João Calvino, ele diz assim, a respeito desse ponto. Ele diz assim, o objetivo do incenso era lembrar aos crentes. Calvino era fantástico, né? Olha o ponto que ele toca. Era lembrar aos crentes que o doce sabor de suas orações não sobe ao céu, exceto pelo sacrifício do mediador. Havia uma mediação. O povo estava posto. Tinha o sacerdote que ia lá para entregar a oferta do incenso, que representava as orações do povo. Mas tinha um sacrifício. Entende? E aí, João Calvino, perspicazmente, ele produz o seguinte texto. O objetivo do incenso era lembrar aos crentes que o doce sabor das suas orações não sobe ao céu, exceto pelo sacrifício do mediador. E de que maneira essas figuras se aplicam a nós devem ser aprendidas na epístola dos Hebreus. Esse é o comentário de Calvino. No verso 10, relata de que a comunidade estava em oração. Como nós lemos aqui, e toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. O povo estava reunido, o povo estava orando. E o que destaca aqui é a comunhão e a participação desse povo. Eles estavam de forma coletiva num ato de adoração. Nós devemos trazer isso para nós hoje. Por quê? Porque aquilo são símbolos, são espelhos daquilo que nós devemos viver hoje. Não todos, mas aquilo que se aplica. E isso é algo que se aplica para nós. A comunhão é algo desejável. Agora uma conjectura minha, tá? Diante daquele contexto histórico, não me surpreenderia que o clamor daquele povo fosse: vem Messias. Eu não me surpreenderia. Está certo que o clamor do coração de Zacarias era: eu quero um filho.
Mas eu não duvido que junto desse clamor era: Messias vem, nos salva. Messias vem, nos resgata, nos rende, nos leva. Né? Eu faço essa conjectura. Não tenho como provar no texto, mas eu creio que seja assim. Muitos de nós, né, nós queremos intimidade com Deus. Nós queremos ter uma relação próxima, proveitosa, significativa, poderosa. Mas nós nos esquecemos de seguir o exemplo desse povo. Orar. Nós conseguimos. Mas Deus ensinou um mecanismo de como nós podemos orar. Precisamos de oração. Bem, o versículo 11 ao 14, ele diz assim, ó: um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Está vendo? A tua oração foi ouvida. Qual a oração? Isabel, tua mulher, dará à luz do filho. Avançado de idade, pedindo um filho. E lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Aqui no verso 11, Lucas nos transporta para um momento crítico da história. O anjo do Senhor, ele aparece a Zacarias. Ele está posicionado à direita do altar do incenso, um local de profunda significância aqui naquele tempo, onde as orações ascendem a Deus, como nós já estudamos. A aparição do anjo neste local sagrado não era uma mera coincidência, mas um ato carregado de simbolismo. O altar do incenso, um lugar onde se buscava a presença divina, e tornava-se um palco de um encontro fora do comum, fora da normalidade, um encontro celestial. No verso 2, quando Zacarias vê o anjo, sua reação é de turbação. Seu coração se turba e ele é tomado por um profundo temor. Isso não pode ser interpretado apenas como uma resposta de surpresa. É um reflexo da magnificência e santidade do que é divino. A presença do anjo, ela se impõe. E foi Deus que fez assim. Aquilo que vem dele causa isso em nós. E nós devemos fazer a leitura funcional disso. Porque um anjo, ele é apenas um lampejo do que Deus é. E se na presença de um anjo o homem já fica com as suas estruturas abaladas, imagina o que não será na presença do Senhor. Não é verdade? O João Calvino, mais uma vez, ele aponta, né, a presença divina, mesmo como na sua forma mais sutil, né, que no caso é com quem eu aprendi, né, ele é suficiente para abalar as nossas estruturas. Né? Isso é um lembrete de que a presença de Deus e de seus mensageiros, nós sabemos que na presença de seus mensageiros, nossa pequenez, verdadeira pequenez, é revelada. Bom, no verso 13, ele nos traz palavras de conforto. O anjo diz assim: não temas. E essa é uma frase muito dita, né, pelos anjos. E o anjo prossegue anunciando que as orações de Zacarias foram ouvidas. E a Isabel dará à luz um filho. Eu quero aproveitar o ensejo, não vou deixar e não vou perder a oportunidade, mas vou te perguntar: você ora pelo impossível? Ou você só ora pelo que é possível? Zacarias orava pelo impossível. E ele alcançou o impossível diante de Deus. Nós servimos a um Deus do impossível. É aquele Deus que tem prazer em realizar impossíveis, onde fica revelado, externalizado, escancarado que foi ele quem fez. Ele é mestre em fazer isso. Então, fica a dica: você não ora não pelo impossível? Passa a orar. Então vamos lá. No verso 14, né, ele nos revela que esse não será um nascimento comum. O menino, ele deve ser chamado de João. João carrega um significado intrínseco. O nome João, ele significa a graça do Senhor, ou Senhor gracioso, misericordioso, né? Então, se o anjo determina que o menino se chame João, então nós contemplamos que há um significado por trás e, portanto, há uma reverberação muito maior do que apenas o nascimento natural de um filho. Ou seja, é muito mais do que a resposta a um homem velho
para realizar o desejo da vida dele em ter a sua descendência posta. A esse respeito, né, Calvino também faz mais um apontamento. Ele diz assim: a alegria referida aqui transcende a felicidade pessoal. Ela advém do ministério de João, que conduziria as pessoas à esperança da salvação. Muito bem pontuado. Como é lindo ver Deus agindo, né, intervindo na história das pessoas, né? Pelo menos, eu fico extremamente feliz de ver quando Deus intervém, quebra as estruturas da pessoa e faz, né, gerar nela algo que ela jamais imaginava. É maravilhoso demais. Que alegria não deve ter sentido aquele homem, que alegria não deve ter sentido aquela mulher, de ver a sua oração respondida, né? E fazer parte de um plano tão maravilhoso, oculto e maravilhoso, né? Porque para eles era uma surpresa, né? Eles não sabiam, né? Ficava aquela, o que será, como é que vai ser, é filho. Imagina a inquietação dos corações desses pais. Mas Zacarias, ele orando, mas duvidou. Sim, ele duvidou. Como que ele diria? Eu não falo em tom de crítica com ele, porque quantas vezes eu orei, o Senhor deu Será? Não, será que é? Será? Né? Bom, nós temos muito a aprender com a experiência desse casal. A história de Zacarias e Isabel, ela nos lembra que nas mãos de Deus, os momentos mais comuns podem se desdobrar em momentos de maravilhas. Que nós guardemos isso em nossos corações. Do versículo 15 em diante, até o 17, nós vamos ver que o anjo afirma que João será grande diante do Senhor. Eu vou começar a acelerar um pouquinho mais, irmãos, porque já está quase na hora da gente encerrar. Diz assim o texto, ó: porque será grande diante do Senhor e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Muita informação aqui, né? Bem, esse não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, ele faz remissão ao voto de Nazireu. Esse voto, ele consistia em o votante não poder tocar em cadáveres, não beber bebida fermentada e tem mais uma... E não cortar os cabelos. Era igual Sansão, né? Igual Sansão, exatamente. Sansão é um nazireu. E ele diz que ele já será cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. Veja, ele será cheio do Espírito Santo. O texto sugere que ele não apenas viria a ser cheio do Espírito Santo na sua vida adulta para o desenvolvimento do seu ministério. O texto nos comunica que ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. No verso 16, o texto nos comunica que a missão dele, ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. A missão de João era converter muitos dos filhos de Israel ao Senhor e nos remete a refletir sobre a condição desviada do povo naquela época. Porque era necessário, o povo estava desviado. O papel de João é trazer de volta ao verdadeiro culto aqueles que se afastaram de Deus. No verso 17, ele é apresentado como precursor de Cristo, similar a Elias em espírito e em poder. E o texto ele é claro, ele diz assim, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias. Algumas pessoas, elas costumam dizer que, alguns espíritas, né, vou falar logo, eles dizem que aqui é a reencarnação de Elias. Mas o texto é claro, olha, não tem dúvida. E adiante dele no espírito e virtude de Elias. Ou seja, naquilo, no mesmo passo que Elias caminhava, né? João Calvino, a esse respeito, ele diz assim, converter o coração, a missão de João aqui é descrita como trazer reconciliação, voltando os corações dos pais aos filhos, uma referência profética a Malaquias 4:6, né? E dos desobedientes à sabedoria dos justos, preparando um povo pronto para o Senhor. João Calvino interpreta o converter do coração dos pais aos filhos como um chamado à reforma espiritual religiosa, visando a restauração da verdadeira fé
e adoração em uma sociedade que, segundo ele, estava dilacerada por práticas religiosas corrompidas e distantes dos ensinamentos bíblicos autênticos. A hipocrisia, ela imperava. Era aparência, era externalidade. Dentro, não importava. Seguindo o texto, correndo com o texto, no versículo 18, ele diz assim: disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Que é o que a Cláudia estava questionando agora, né? Pois já sou velho e minha mulher é avançada em idade. E respondendo, o anjo disse: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e dar-te essas alegres novas. Tem um motivo dele ficar indignado dele não ter crido. A presença desse anjo deve ser uma coisa fenomenal. Tanto é que ele mesmo manifestou tremor, né? E caiu sobre ele um medo terrível. E mesmo assim ele duvidou, né? Colocou em xeque. Como que será isso? Se ele teve dúvida ou não, o texto não fala explicitamente. Se foi uma forma de expressão, eu não sei. Eu só sei que a repreensão veio diante disso, né? Não passou batido, né? E aí, a partir daquele momento, ele ficou mudo. Essa hesitação dele, que é natural em nós, né? Quando a gente está orando, mas quando a coisa vem, você fala, e vem mesmo? Você não está orando? Que fé é essa? E agora eu vou te dizer, um homem avançado em idade, uma mulher estéril, que passava uma vergonha terrível na sociedade daquele tempo, porque a esterilidade daquele tempo era motivo de vergonha, porque atribuía-se à esterilidade como se fosse algo, uma maldição. Por quê? Porque ela não gerava prole, ela não gerava descendência. E isso para um homem era uma coisa terrível, quando eles chegavam na idade da velhice não tinha quem cuidasse deles, né? Então era visto como uma maldição. Alguns até, afirmam alguns estudiosos, que muitos se divorciavam de mulheres estéreis por elas serem estéreis. Entende? Davam carta de divórcio. E, no entanto, nós vemos aqui duas pessoas íntegras, né, diante de Deus. Ele idoso, ela idosa, ela estéril e ele ali com ela. E ela ali com ele. Todos dois achados íntegros e justos diante de Deus. Em si era direção. Porque até o homem poderia ser estéril. Também poderia. Mas a Bíblia fala categoricamente que era ela. Né? No verso 19, o anjo responde, identificando-se como Gabriel, aquele que serve diante de Deus. Ele foi enviado para trazer a boa nova e o nascimento de João. Mas devido à incredulidade de Zacarias, o anjo deixa mudo até o cumprimento da profecia. Né? No versículo 21, ele nos relata que enquanto isso o povo esperava Zacarias lá do lado de fora. Ele tinha entrado no santo, né, no santo lugar, no santo lugar. Para quê? Para fazer a oferta do incenso. Né? Então, o povo estava lá na expectativa, esperando, e já alardeados, porque ele estava demorando. Né? Daí vem Zacarias, né, e se encontra muito. Fazendo gestos para poder se comunicar e dando a entender ao povo que alguma coisa aconteceu ali dentro. Né? E o povo ficou bem atordoado, né, com tudo aquilo. Né? Zacarias, apesar da sua posição sacerdotal e conduta justa, ainda enfrentou um momento de dúvida. O castigo de sua mudez não é apenas uma punição, mas também serve como um sinal da certeza e poder da promessa divina. Para Zacarias e para todos os presentes, tornou-se um lembrete vivo de que as palavras de Deus, mesmo quando parecem impossíveis, sempre se cumprem. Esse texto nos faz refletir como, às vezes, mesmo os mais fiéis podem vacilar na sua fé. Né? Diante dessas circunstâncias extraordinárias. Através da história de Zacarias, Deus reforça como já tinha ensinado através de Abraão e Sara, e o que ele fala, ele faz. E ele é o Deus do impossível. E em Deus não há lugar para dúvidas. Ele é o Deus todo-poderoso. Absolutamente todo-poderoso. Caminhando agora para o versículo 24, eu acho que eu vou dar conta do recado, pastor, dentro do tempo.
Ele diz assim: e depois daqueles dias Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens. Bom, continuando nesse relato, né, nós contemplamos que é um momento de profunda transformação na vida de Isabel. Isabel era uma mulher estéril, velha, idosa. A sua natureza, né, o seu corpo, né, a sua integridade já era bem diferente de uma mulher que podia conceber. Então, as coisas na vida dela eram diferentes. O poder de Deus agindo, né? Mas a gente sabe que Deus age no natural, né? Com um extraordinário poder. Ele transforma e ele nos surpreende. Por quê? Porque do natural ele arranca o sobrenatural, né? Bom, ela que antes era estéril, agora concebe por um milagre divino. Nós podemos imaginar a alegria de uma mulher dessa, né? Principalmente depois dele nascer, ela ouviu o choro. Principalmente. A história ela enfatiza, né, no versículo 24, o poder extraordinário de Deus ao agir na vida de Isabel. A concepção dada à sua idade avançada e à esterilidade interior é um testemunho marcante da intervenção direta de Deus e do cumprimento de sua promessa. Promessa feita pelo profeta. Isabel expressa sua gratidão no versículo 25, reconhecendo a bondade de Deus, refletindo como ele mudou a sua situação de vergonha, como eu acabei de dizer, por ela ser estéril, para a honra. Mudou de vergonha para a honra. Foi uma mudança de 180 graus, não de 360, né, pastor? Sua fala, assim me fez o Senhor, é um eco da fé e da confiança inabaláveis na providência divina. Bom, aqui nós encerramos esse primeiro bloco que fala sobre a anunciação, né, do nascimento de João. Nós vamos passar aqui adiante, do versículo 26 até o 56, nós vamos ver que aqui é o relato do anúncio do nascimento de Jesus e suas particularidades. Outra pessoa vai trazer, né, aluno. Nós vamos pular esse relato, né, e nós vamos agora lá para o finalzinho, para o versículo 57 ao 66, que ele vai falar do nascimento. Ela se recolheu por 5 meses, né? E passou lá o seu tempo cuidando, zelando, refletindo, né? Devia estar cuidando com muito zelo diante daquele cenário de domínio, naquele cenário de muita violência, né? Vamos dizer assim, de cuidar daquilo que o Senhor, do presente que o Senhor lhe deu, talvez sem ter completa dimensão do que estava por vir, do que estava para significar a vida do seu filho, né? Mas ela demonstrou o zelo. E aí no versículo 57, ele nos diz que Isabel dá à luz, cumprindo a promessa divina. Seu nascimento é um sinal claro da intervenção da misericórdia de Deus. Uma resposta direta às orações de um casal que antes se encontrava na desesperança. Porque no natural não tinha solução. Aí diz assim: a Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Aqui no versículo 58, né, os vizinhos e parentes reconheceram a ação divina, olha, na vida de Isabel, compartilhando do seu regozijo. Este reconhecimento fortalece a percepção de um propósito especial na vida de um recém-nascido. São sinais que vão aparecendo, né, a partir do chamado, né, e da revelação. Primeiro, feito num local absolutamente excêntrico, né? Um local extremamente simbólico, um local onde falava e conversava com o coração de toda Israel, né? E agora, já impactando, antes mesmo dele começar o seu ministério, os corações daqueles que estavam próximos. 59. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. E aqui no versículo 59 a 63, o texto ele nos comunica que ele foi lá para poder fazer a circuncisão, né? E Isabel insiste que o nome do menino deveria ser João. Zacarias não podia falar. Quem falou? A esposa. Mas só que quem é que dava o nome para os filhos naquela época? O pai. Era o pai que falava. E tanto é que, quando ela se
expressou, dizendo que não, o nome dele seria João, e imediatamente eles se voltaram para Zacarias. Falou: e aí, Zacarias, vai ser João mesmo? Por quê? Porque a tradição é de que se colocasse no filho ou o nome do pai ou o nome de alguém, né, ascendente, para memória, para honra, né, daquela pessoa. E, no entanto, mudou-se totalmente, quebrou-se paradigmas ali sociais, paradigmas culturais, né, tradicionais, e estabeleceu-se o nome de João, que quer dizer Deus gracioso. Né? Então, Zacarias não podia fazer diferente, por ordem do anjo que lhe deu, né? E aí pediu uma tabuinha, como a gente acabou de ler ainda há pouco, e escreveu: o nome dele será João. E imediatamente, após ele escrever, a língua dele soltou e ele começou a falar. E aí ele começou a glorificar a Deus. No versículo 64, que ele diz assim: com a confirmação do nome de João, Zacarias recupera imediatamente sua capacidade de falar. Este milagre serve como uma validação divina das promessas feitas e um testemunho do poder e da fidelidade de Deus. Tanto é um testemunho que olha só o que ele causou a seguir. No verso 65 e 66, e aí nós encerraremos, né, a leitura, ele diz assim, sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas estas coisas. Olha só, não só para aquelas pessoas. Foi tão forte, foi tão extraordinário, foi tão maravilhoso, foi tão fora da caixinha, foi tão emocional, tão emocionante, mexeu tanto com as estruturas daquele povo, que não só mexeu com as estruturas deles, mas elas foram divulgadas em toda a região montanhosa da Judéia. Todos os que, por fim, o último, todos os que as ouviram, guardavam-nas no coração, dizendo assim: olha, que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. E assim nós encerramos, e o que nós aprendemos, sucintamente, porque isso aqui não é uma pregação, né? É uma história que nós estamos contando e aprendendo, né, nesse natalício, mas aí nós tiramos lições aqui, lições importantes. Nós teríamos conteúdo aqui, um conteúdo muito vasto, né, pastor, para explorar muita coisa. Tivemos que passar, porque o que nos interessa aqui é a história de Cristo, é perceber um pouquinho, né? Estimular o coração das pessoas a buscar entender e refletir e degustar a palavra de Deus, porque ela é rica. Cada um desses versículos aqui, você abre um leque de exame que você pode fazer na palavra e trazer de coisas novas que você, numa leitura superficial, não compreende. Mas nós tiramos lições desse anúncio do nascimento de João. Deus é todo poderoso. Alguém duvida? Eu estou dizendo, não estou dizendo isso porque eu sei, porque a Bíblia diz isso. Eu estou dizendo isso porque o texto que nós lemos agora diz isso. Ele expressa isso pontualmente. Deus é todo poderoso. Ou então, quem poderia fazer uma estéril velha dar à luz? Ou um homem velho também, né, produzir. Deus cumpre suas promessas. Ele disse, por meio da boca do profeta, e ele cumpriu. Para ele não há impossível. Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Então eu encerro o nosso estudo, agradeço a oportunidade e vamos louvar a Deus, encerrando o nosso encontro.